foi o seguinte, quando nós definimos o dual, né, que nós estamos convencionando chamar de F til, né, então o nosso dual nós viu que definir dessa forma, tínhamos visto que nós não podemos, né, eu tinha deixado também como exercício, que no espaço de Minkowski, tensores de rank 2 autoduais não existem. O único jeito é se ele fosse trivial, devido à métrica do espaço de Minkowski. Nós fizemos o caso euclidiano, vimos que no espaço euclidiano é possível definir autodualidade, né, para tensores de rank 2, no espaço de Minkowski não. Bom, então, e a gente estava lembrado também isso, né? Quer dizer, a passagem, né, quando eu escrevo o meu F no I, né, o meu F0I, nós tínhamos visto que eram as componentes do campo elétrico em forma cartesiana. E as componentes IJ eram menos a componente do campo magnético, né? Pois não. Pode falar. Não teria que ser 1 sobre raiz de 2. Aonde? Não. Pode ser. Depende da normalização que você quer. Essa normalização é melhor porque ela evita você contar 2 vezes o mesmo fator. Se você faz isso aqui, se você escrever assim, ó, F til 0,1, por exemplo, né? Então você vai botar o meio de ε0,1, opa, para trás, 2, 3, F23, aí o meio de ε0,1, 3, 2, F32. Quer dizer, isso aqui, independente do fator, você tem que fazer isso. Como esse cara aqui é menos esse e esse é menos esse, esses dois termos se juntam para dar o fator 2. Então é melhor você já colocar um meio aqui, que aí você mostra que F01, o F til 01 é o F23. Se você tivesse colocado raiz de 2, não teria problema nenhum. Só que você não ia mostrar que isso era igual a isso, você ia mostrar que isso aqui era raiz de 2 vezes isso. Só isso. Então é uma questão só de um fator de normalização. A gente coloca o meio para... Tá, mas isso aí não saiu da raiz do traço, foi? Isso saiu da raiz do traço, não? Não. Ah, tá. Porque uma normalização que eu já vi é essa. É epsilon sobre a raiz de menos G. O que você quer é que o dual, quando você pega uma coisa, você define o dual dela. Você espera que o dual do dual seja mais ou menos ele. Um objeto, quando você tira 2 vezes o dual, ou você volta para ele ou você vai para menos ele. Então, se você botar aquele fator raiz de 2, isso não vai acontecer. Então, você define aquele fator meio, que é para que o dual do dual seja o próprio tensor. É por isso. É só por isso. Tá? Mas não tem problema, tipo, não colocar o fator meio, não. Pode botar o raiz de 2, só que você vai lidar com uma regra um pouquinho diferente. É só isso. Se você for fiel ao teu raiz de 2, não tem problema, tá bom? Bom, então nós tínhamos visto na aula passada que esse carinha aqui, se eu passar então daqui para o dual, né, o F til, desculpa, aqui é I sobre C, então o campo elétrico sobre C. Então o F til 0I é igual a B e o F til IJ é o epsilon I. JK é K sobre C. A gente tinha visto na aula passada que a passagem do tensor para o dual quando eu passo do tensor para o seu dual, o E vai em B, E sobre C vai em B, e o B vai em menos E sobre C. Tá? O E sobre C vai em B, e o B vai em menos E sobre C. Então, uma pessoa experimental, ter o dual, não dual, tem alguma coisa assim? Agora estou com dual. Não, se tivesse, a autodualidade, ela daria consequência, sim. O campo eletromagnético teria menos graus de liberdade se ele satisfizesse uma relação de dualidade. Ele não satisfaz, você pode tirar o dual dele,
Mas o dual dele mantém o E e o B. Nós vimos na aula passada, nós vimos que no espaço euclidiano, se você impuser a relação de autodualidade, é como se você só o campo elétrico e o campo magnético colidissem num campo só. Só haveria um campo, não haveria E e B, se houvesse a autodualidade. No espaço de Minkowski não tem autodualidade. Então, E continua E e B continua B. Agora, experimentalmente falando, isso aí teria uma consequência. Se você tem essa autodualidade, você esperaria, se a simetria de dualidade, vamos falar sobre isso hoje, se a simetria de dualidade fosse verdadeira para o eletromagnetismo, você encontraria um monopolo magnético. Ou se você poderia ter um outro ponto de vista. Se você encontrar algum dia monopolo magnético, isso pode ser indicativo de que existe essa simetria de dualidade no eletromagnetismo. Tá? Bom, então só colocando isso aí para lembrar da aula passada. Só queria chamar a atenção, né? Então eu tinha deixado umas tarefinhas para vocês fazerem sobre várias relações de dualidade, né? Só para treinar um pouco essa metodologia de extensores no espaço. Só queria fazer uma coisa rápida hoje, agora, né, para terminar essa discussão um pouquinho, que é aquela nossa equação que nós tínhamos escrito aqui, né? A equação de Maxwell, que é a chamada homogênea, que a gente também fala que são as identidades de Bianchi, né? Essa equação aqui, que é a equação que responde pelo rotacional de E e pela divergência de B, ela pode ser grafada dessa forma, como uma identidade, a partir da definição do F-mini. Mas a gente pode também reescrever essa equação de uma forma mais simples se a gente usar a ideia de dualidade. Se a gente aqui, por exemplo, substitui esse cara aqui pelo seu dual, então isso aqui é o meio do epsilon i kappa, vamos colocar assim, alfa beta, F alfa beta. Aí pego esse aqui, também substituo pelo dual. Meio de epsilon kappa i alfa beta, F alfa beta, que é F-tio, né? Que é o contrário, perdão. Lembra que na aula passada a gente tinha invertido essa relação aqui. Nós tínhamos que o F mini, ele é menos o meio de epsilon mi e alfa beta, F tio alfa beta. Quando a gente inverte essa relação no espaço de Minkowski, a gente ganha um sinal menos por causa dessa relação aqui, né? Epsilon mi kappa lambda. Epsilon kappa lambda alfa beta, nós temos visto essa relação aqui é menos um meio, né, do delta mi alfa, delta mi beta, menos delta mi beta, delta mi alfa. Então a gente tinha trabalhado essas relações aqui, e esse sinal menos aqui, ele é crucial para o aparecimento desse sinal menos aqui. Quando eu inverto essa relação, no espaço euclidiano, isso não aconteceria. No espaço de Minkowski, por causa da métrica, ser mais, menos, 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 esse sinal menos aparece. Então aqui tem um sinal menos. Isso aqui eu vou substituindo esse cara aqui, tá? Esse cara aqui também, vou substituindo esse carinha aqui. E a mesma coisa eu faço aqui para eles. Meio, do epsilon mini, alfa beta, F tio alfa beta. Bom. Então, se você observa essa relação, ela tem como índices livres mi, ni e kappa. Em todos os termos, os índices mi e kappa são livres. Os únicos índices comprometidos, né, são já saturados, são os índices alfa beta. Então, por exemplo, nada me impede de pegar essa relação aqui e, para eliminar esses épsilon, como cada épsilon tem sempre dois índices livres, né? Kappa mi, aqui mi, eu posso multiplicar toda essa relação, por exemplo, por um épsilon gama delta mi kappa. Então, se eu faço isso, eu multiplico toda essa relação, todos os termos. Então, esse epsilon aqui, ele vai encontrar esses dois de kappa. Eu vou usar aquela relação que eu apaguei. Esse epsilon aqui, ele vai ter um índice comum, que é o kappa.
E aí a gente na aula passada viu como é que eu tenho uma relação que satura um índice do epsilon com um outro índice do epsilon. Dá 6 termos dessa relação que ela contém 6 termos. E essa relação aqui é a mesma coisa. Ela vai ter, ao contrair, ela tem esse índice ni aqui. Então, a minha pouca, esse índice ni. Então, eu vou ter aqui 6 termos também. Então, quando eu pegar essa relação, eu vou produzir 2 termos aqui, 6 termos aqui, 6 termos aqui. Mas aí, devido às antissimetrias do CF-til, né, que é a mesma coisa que dos outros, a gente vai automaticamente mostrar que todos esses termos convergem para essa relação aqui. No final de tudo, me dá um único termo, me dá isso aqui. B alfa, F-til alfa beta, igual a 0. Então, não vou fazer esse exercício, porque esse exercício é meramente substituir aquelas relações que a gente trabalhou na aula passada, mas é só para mostrar que aquela identidade de Bianchi, que envolve a permutação cíclica desses 3 índices, aqui, usando a relação de dual, essa mesma equação, ela se reduz a isso aqui. E aí, sabendo quem são os componentes do F-til, a gente vai reobter as equações de Maxwell homogêneas. Vou fazer aqui rapidinho só para comprovar, para ver se o sinal da gente está certinho. Então, a lei é uma lei de conservação de corrente? Ela não é uma lei de conservação. Vamos dizer o seguinte, na verdade, eu acho que ela é mais consequência da simetria de calibre, da simetria de gauge. Claro, a simetria de gauge também está associada a uma conservação de corrente. Mas eu acho que ela é mais uma consequência da simetria de gauge. Se vocês lembrarem bem da aula, não da passada, não na aula de sábado, eu acho que da aula de quarta-feira, ou da aula da outra semana, o que nós tínhamos visto era o seguinte: quando eu imponho que no espaço de Minkowski eu quero descrever uma equação de onda de uma partícula que tem spin 1 e massa nula, quando a gente impunha essa equação aqui, dizendo, isso aqui me dá massa nula, e isso aqui me dá spin 1. A gente ganhava essa equação aqui, livre, onde o F' já era dado. Então, isso aqui é consequência da simetria de gauge. Vamos mostrar isso melhor. Mas é consequência. O que eu estou descrevendo é a propagação de uma partícula de massa nula, spin 1. Aquele T índice de grupos. Aquele T é o índice, lembra de T? Transverso. Tá. Isso estava aí, é o transverso. Então, F'. Aí a gente sabe automaticamente quem é o F'. F' é o rotacional do ar, é dmi menos dmi. Então, a identidade de Bianchi sai daqui. No momento que eu sei quem é esse cara, que essa equação me dá isso, e com isso aqui sendo dmi menos dmi, automaticamente essa identidade de Bianchi sai. Então, as identidades de Bianchi, elas são consequência, na verdade, da simetria. A gente já tinha falado na aula passada, que tem, na aula retrasada, né? Que tem uma simetria de calibre aqui. Quando eu mudo o potencial por um gradiente no espaço de Minkowski, essa equação não muda. Então, isso é o que a gente diz. Essa é a simetria de gauge do eletromagnetismo. Então, a identidade de Bianchi é consequência disso. Eu te fazer uma pergunta assim, mais metafórica. Toda equação, o que significa? É encontrar uma dinâmica, né? Espaço-tempo. Sei. Agora, eu dividiria em equações masculinas e equações femininas. Sei. As equações que são derivadas do princípio de eliminação, as equações de movimento, seriam masculinas. Sei. Assim. E essas da simetria de gauge seriam femininas. Sei. Estou fazendo todo esse preâmbulo para fazer a seguinte pergunta. Vamos dizer, o teorema de Noether, as equações de Noether, e a identidade de Bianchi seriam do mesmo estilo, ou a identidade de Bianchi tem alguma coisa com a de minimação? Assim? Se é só simetria de gauge, mataria as duas. No caso da Noether é óbvio, né? A simetria de gauge, a gente fez aquelas equações, tipo a coisa feminina, dentro do interno, né? Agora, a identidade de Bianchi também teria o mesmo, ou ela seria uma equação... Dessa tua concepção, eu acho que elas seriam sempre femininas. A identidade de Bianchi, elas não viriam de um princípio de minimação, elas viriam sempre de um princípio de simetria. Elas estão refletindo algum tipo de simetria que você tem. Então, nesse sentido, eu diria que elas são femininas. Isso acontece na gravitação também. Elas não são gays, né? Bom, isso. Do meio. Quem não é, meu querido, dependendo do contexto, né?
Então pode ser que sejam gays ou não sei lá o quê. Mas, digamos, o compromisso delas é com o parâmetro alfa. O compromisso delas é com a simetria. Tá. Vamos fazer então isso aqui? Vamos aplicar aqui. Então, só para ter certeza, essa equação aqui nós já tínhamos visto na aula passada, que essa equação aqui, ela automaticamente descreve para nós rotacional de E igual a menos dB dt e divergência de B igual a zero. Então, essas equações aqui escrevem para nós. São as equações de Maxwell sem fonte, as ditas homogêneas. Aí a gente agora mostrou que, usando o conceito de dualidade, essas equações de Maxwell que estão aqui, elas se reduzem a essa forma. Fica bem mais simples usando a ideia do dual. Uma equação muito similar à lei de Gauss, né? A equação de Gauss, a equação de Maxwell, que a gente já tinha escrito em forma covariante na aula passada, ela dava isso aqui, I0, J, né? Onde a corrente nós já tínhamos visto quem era, um O vezes um C e o A e o J. Então, dessa forma aqui, daqui sai a lei de Gauss e Ampère-Maxwell. E daqui, Faraday-Lenz e a lei de Gauss no magnetismo. Então, estão em forma muito mais simétrica, muito mais próxima. Vamos colocar aqui agora, vamos só refazer essa equação usando as componentes do tensor dual. Então, se eu fizer agora beta igual a zero, né? Quando eu fizer beta igual a zero, nós temos D alfa. Estou perguntando para você, o fato da explicitamente a Bianchi não dar no lado esquerdo, no direito, uma fonte, quer dizer, ela não dá na medida em que o eletromagnetismo é o eletromagnetismo tradicional. Porque se nós quisermos introduzir um monopolo magnético, aí ela vai ter que dar. A gente tem que mexer. Alguém fez essa pergunta na aula passada, não sei se foi o Saulo, se foi o Daniel. Alguém. Foi dessa mesa aí. Alguém sobre a questão de se mexer na identidade de Bianchi. Quer dizer, eu posso mexer na identidade de Bianchi? Posso. Eu posso mexer na identidade de Bianchi. Mas aí, para eu mexer na identidade, quando eu mexo na identidade de Bianchi, eu estou alterando fisicamente o que eu estou descrevendo. Então, se nós falarmos, vamos quebrar a identidade de Bianchi. A identidade de Bianchi agora não é mais D alfa F til alfa beta igual a zero. É D alfa F til alfa beta igual a um certo vetor componente beta, sei lá, um certo kappa beta. Aí você está introduzindo um monopolo, por exemplo. Então, quando a gente viola a identidade de Bianchi, eu estou quebrando a simetria original, mas posso estar introduzindo uma simetria mais ampla. Se nós introduzirmos ali uma corrente, vamos violar a identidade de Bianchi para poder introduzir monopolo magnético, que foi o que o Dirac fez. Eu crio uma simetria mais ampla que a simetria de dualidade. Vamos falar sobre isso hoje. Tá? Então, vamos pegar essa equação. Como nós trabalhamos na aula passada, se isso aqui é zero, esse I só pode ser espacial. F til 0, 0 é zero. Então, essa equação aqui dá DI F I 0. Essa coisa que a identidade pode estar via de geometria, isso é papo, assim, ela tem até simetria? Não, eu diria o seguinte, tem um subsídio geométrico para a identidade Bianchi, sobretudo na gravitação. Né? Quando a gente pensa... Com o Rodrigo sobre isso uma vez. Como? Conversei com o Rodrigo sobre isso uma vez, sobre essa questão da identidade de Bianchi, e ele disse que as identidades de Bianchi, elas são puramente geométricas. Elas podem ter isso. Na gravitação, isso, na gravitação. A geológica, a gente estava falando num contexto de gravitação. Isso, no contexto de gravitação isso fica bem claro, mas no contexto de Young-Mills também, desde que você introduza a ideia de fibrado. Quer dizer, quando você geometriza uma teoria de Gauss, introduzindo a ideia do fibrado, aí a identidade de Bianchi ela também entra nessa discussão, ela entra também como uma geometria. Então ela tem, é uma questão, vamos dizer assim, de approach, de tratamento. Se eu fizer um tratamento geométrico, aí as identidades de Bianchi elas têm uma, vamos dizer assim, uma formulação geométrica, uma formulação não, uma concepção geométrica natural. Mas se eu não quiser, eu posso não manter, eu não quero manter o conceito geométrico. Eu não quero entrar num cenário geométrico, eu quero entrar num cenário algébrico. Então a identidade de Bianchi, como eu falei para vocês na aula passada, ela na verdade é a identidade de Jacobi. Na aula passada nós fizemos um exemplo aí, para convencer o pessoal que estava aí, que a gente pode escrever um vetor, pegando um vetor, escrevendo um vetor, espaço tridimensional, pegando um vetor, escrevendo esse vetor sobre a forma de uma matriz antissimétrica, em vez de trabalhar com um vetor,
eu vou trabalhar com uma matriz A. Essa matriz A, então, se vocês se lembram bem, ela era 0, A3, menos A2, menos A3, 0, A1, A2, menos A1, 0. Então, se eu posso jogar toda a informação de um vetor numa matriz antissimétrica 3×3, usando essa relação aqui. O elemento IJ da matriz é epsilon I JK, componente de cada vetor. Então, fazendo essa relação aqui, eu jogo as componentes do vetor nessa matriz. E aí a gente falou na aula passada, suponhamos que eu queira pegar o produto escalar de dois vetores. Então, o produto escalar de dois vetores, se associar a esse vetor uma matriz e a esse vetor a matriz correspondente, o produto escalar de dois vetores é o traço do produto das duas matrizes. Então, se eu tirar o produto dessas duas matrizes, no final, tirar o traço, eu ganho o produto escalar entre os vetores. E o produto vetorial dos dois vetores é menos o comutador da matriz A com a matriz B. Então, uma álgebra de comutadores é, na verdade, nada mais nada menos do que uma álgebra de produtos vetoriais. Então, como o produto vetorial satisfaz a identidade Bianchi, que a gente chama de identidade de Bianchi, né? Isso aqui, A vetorial B vetorial C, mais as permutações cíclicas, isso aqui dá 0. Então, claro, se isso aqui vale para os produtos vetoriais, isso aqui naturalmente vale para as matrizes correspondentes. Cada produto vetorial vira um comutador. Então, isso aqui vira um comutador e isso aqui vira outro comutador, mais as permutações cíclicas iguais a 0. Então, produto vetorial e comutador tem um mapeamento. E aí, isso aqui nós chamamos de identidade de Jacobi do ponto de vista algébrico. Aqui a gente chama de identidade aqui é a identidade de Jacobi, que ele está guiando, vamos colocar assim. Então, essas identidades aqui, isso é uma formulação algébrica. Então, a identidade Bianchi, ela tem uma natureza algébrica. Agora, se eu fizer uma transcrição da álgebra para a geometria, eu também posso entender essa identidade de Bianchi como tendo uma origem geométrica, que é uma questão do ponto de vista. Ou você fica no limite, no domínio da álgebra, ou você fica no domínio da geometria. Aonde quer que você esteja, você consegue justificar a identidade dele. Isso aqui tudo está na aula passada, tá? Bom, então aqui, ó, quando eu descer o índice I, ganho um sinal menos. Quando eu descer o índice 0, nada acontece. Então tem um sinal menos, mas é igual a 0. Então, F til 0i, F0i. Isso aqui quem é? É o B. Então essa equação aqui nada mais é do que divergência de B igual a 0. Então, a lei de Gauss do magnetismo, ela sai com uma componente temporal dessa equação aqui, que o índice livre aqui é beta. Então, beta igual a 0. Vamos pegar agora beta igual a I, o índice espacial. Então, vamos pegar agora essa equação do setor espacial. Essa equação vale isso. Então tá, se isso aqui é I, isso aqui pode ser 0, então eu vou ter D0, F til 0i, mais DJ, F til J, igual a 0. Então, F til 0i desce, negativo. F til Ji, os dois índices são espaciais, então os dois são mais menos, se cancelam. Esse carinha aqui, nós já vimos, isso aqui é o campo magnético dele. Então isso aqui é menos 1 sobre C, ddt da componente I do campo magnético. Esse cara aqui é mais dj. Esse cara aqui, então, é epsilon, ji, kappa, é kappa sobre C. São as componentes do dual. Apaguei aqui, né? Foi o que eu acabei de apagar. Então eu multiplico, né? Isso aqui por 1 sobre C, né? Isso aqui é, opa, aqui tem 1 sobre C ddt, tá certo. Esse F til é o B, B fica E sobre C, tá certo. Então, opa, tem um errinho aqui, vamos ver onde está o errinho. F til é B mesmo. Aqui é 1 sobre C ddt, F til 0i, que é o B. Aqui é F til IJ, é o B, mas o E vai em B e o B vai em E sobre C. F til J não é? Aqui é F til J, não, é F til JE. Aqui é JJ. Não, F til JI é um E, não é isso? Oi?
F2 JI ou é, não? Não. F, tem um fator C aí, né? Você diz F2 ou F, desculpa, Carlos. F2 ou F que você falou, não entendi. F2 F2, JI. vamos ver aqui. F2, JI, Epsilon, JI, kappa. É o meio, né? Perdão. O meio de JI, alfa, beta, F, alfa, beta. Tem um fator menos aqui, né? Tá certo, isso aqui tá certo. Isso aqui. Então, isso aqui vai poder ser 0 kappa, 0 kappa. Kappa 0, kappa 0. Então, bota aqui 0 kappa. Bota aqui 0 kappa, 0 kappa. E aqui tem um fator, tem um sinal 2. Tem um fator 2. Então, fica assim, tá? Joga o 0 aqui para frente, só para botar aqui. Bota 0, J e kappa, F0 kappa. Tá? Só trouxe o 0 aqui para frente, deu 2 saltos, não tem problema. O epsilon embaixo é menos o leve tipo. Isso aqui é menos epsilon, J e kappa. Esse é F0 kappa em cima, ele desce F0 kappa embaixo. Vai ficar mais aqui. Então, F0 kappa é o E sobre C. Que é kappa sobre C, né? Então, tá legal. Então, o F2 é JI kappa, F2 JI kappa é kappa sobre C. Tá certo, né? Tá legal, é isso mesmo, né? E aqui, F2 0I. Aqui, F2 0I. É 0I. Aqui, claro, tem que ser alfa, beta, mas como aqui já tem o índice temporal, só vai poder sobrar índices espaciais aqui. Não tem como entrar índice temporal aqui. Então, entra um JK aqui, e aqui tem um fator meio também, né? Então, isso aqui conta, isso aqui fica assim, beleza. Agora, esse carinha aqui, isso aqui então é menos epsilon e JK. Né? Lembra que a nossa conversão para o leve tipo era essa aqui, epsilon 0, 1, 2, 3 em cima, mais 1. Então, quando eu abaixo os 3 índices espaciais, eu ganho um sinal menos, por isso que fica menos o leve tipo euclidiano aqui. E esse cara aqui desce os 2 JK. Quando descer os 2, desce um sinal positivo, mas isso aqui é menos. Então, aqui fica menos epsilon JK, é beta. Então, esse epsilon que você entra aqui dá o fator 2, então o F2 0I, tá certo, é o próprio. Tá legal, então isso aqui fica o próprio. Então, os sinais estão certos, né? Pelo que eu estou vendo aqui. E está só com o probleminha aqui do 1 sobre C ao quadrado, né? Então, a gente aqui, essa equação, tá certo, essa equação aqui cancela o C, que cancela o C. E aí fica, isso aqui é o rotacional, né? Isso aqui é menos rotacional de F, então fica menos dt. Isso aqui dá menos o rotacional de F, igual a 0. Então, tem que ficar mais, então a gente ganha a paralelência. Então, dessa equação aqui, a parte espacial dela dá paralelência. Então, a gente vê que essa equação, essa identidade de Bianchi, colocada dessa forma, ela fica... Por que isso aqui a gente pode confirmar? Por que isso aqui é realmente uma identidade, né? Isso é uma identidade, a gente poderia até ver automaticamente, até voltando à questão que o Dória levantou aí, né? Da identidade, né? Uma coisa mais de natureza algébrica, porque se, quer dizer, quando nós definimos isso aqui, quer dizer, a equação de movimento do fóton deu essa indicação para nós de quem é importante para descrever o fóton, é essa combinação do potencial, nós vimos que a identidade de Bianchi, quando ela saiu de μ, do F K, mais as permutações cíclicas iguais a 0, foi por causa dessa definição. Quando eu gero esse termo e as duas outras permutações cíclicas, eu vou gerar 6 termos que vão se cancelar mutuamente. Mas quando eu defini o dual, se a gente pega o dual e a gente fala, isso aqui é um meio do epsilon, μi, alfa, beta, f, alfa, beta. Se eu aqui tiro a quadridivergência desse lado, eu vou tirar a quadridivergência desse lado. Tá aqui. Mas, se vocês observarem aqui, esse objeto aqui, isso aqui é completamente antissimétrico em μ, alfa, beta. Então, isso aqui, quando eu vou substituir isso aqui, quem é isso aqui? Isso aqui é d alfa a beta menos d beta alfa.
Então, quando eu tiver essa derivada atuando nesse termo, esse primeiro termo aqui vai produzir um dmi de alfa quadrado. Aí a gente vê, ó, esse objeto aqui é simétrico se eu trocar mi com alfa. Mas esse objeto aqui é assimétrico. Então, esse termo aqui é identicamente nulo quando contraído com esse epsilon. Então, esse termo vai a zero. E aí, esse termo é a mesma coisa, eu vou produzir um mi beta. Mi beta. Então, a antissimetria em mi beta aqui cancela a simetria em mi beta aqui. Então, isso aqui sai igual a zero naturalmente como identidade, por causa das simetrias que eu vou ter nas derivadas segundas. Então, nesse sentido também, a identidade Bianchi, ela é uma identidade porque eu ganho que isso aqui é zero, independentemente do sistema. Desde que eu tenha essa definição para o f mi, automaticamente isso aqui sai igual a zero. Então, nesse sentido, aqui é uma identidade. Tá? Então, só isso aí eu queria acabar da aula passada, e aí chamar a atenção para vocês sobre a questão, né, da simetria individualizada. Vamos voltar aqui um instantinho. Então, dessa forma, nós podemos escrever as equações de Maxwell desse modo aqui. Então, aqui é a equação de Maxwell em presença de fontes, né? Lembrando que a nossa JNI, o nosso quadro diretor JNI, ele é C ou J. E DI F de DI igual a zero. Então, as equações de Maxwell estão aqui. Claro, se eu tiver no vácuo, né? É só uma. Se eu tiver no vácuo, suponhamos que não tenhamos, que a gente esteja fora, né, da presença de matéria. Então, eu teria essa equação aqui. Seria verdadeiro. Suponhamos o seguinte, né, que eu pegasse essa equação aqui. Vamos pegar, vamos pegar a identidade Bianchi aqui. A identidade Bianchi, posso escrever assim ou posso escrever assim, né? De alfa, beta, gama, de beta, gama, alfa. Estou voltando à identidade Bianchi na forma antiga. Em vez de escrever em termos do LOL, vamos escrever em termos das permutações simples. Vamos colocar aqui. Já podemos até colocar aqui. Colocar. Deixar aqui. O que a gente faz? Particulariza no fundo. Se eu pegar essa equação aqui e tirar a quadra de divergência dela, pegar essa equação aqui, tá bom? Tirar dela o dmi dessa equação. Então, é claro, esse termo aqui vai produzir um D'Alembertiano. F de K. Quando essa derivada passar aqui, ela vai encontrar esse FK para mim. Então, eu vou ter esse termo aqui, ó, dmi, FK para mim. Então, claro, essas duas derivadas, estou supondo que elas comutam, desde que, né, a gente sabe, quando duas derivadas parciais segundas comutam, quando tem um problema de continuidade. As derivadas segundas são contínuas. Então, vamos dizer, essa derivada pode vir para cá. Então, unifica aqui e unifica aqui. Daí, aqui eu posso trocar a ordem, posso botar mi capa, e aí ganho isso não menos. Mas aí, pelas equações de campo, né, pela lei de Gauss, dmi do F mi capa é igual a mi zero JK. Então, esse segundo termo aqui, ele vai dar para nós menos mi zero dmi do JK. E depois, o outro termo aqui vai produzir exatamente mais, né? Vai ficar mais mi zero dk JN igual a zero. Então, a gente pode tirar que o campo está satisfazendo uma equação de onda. Claro, esse termo aqui está dependendo do rotacional da corrente, né? Esse termo aqui, na verdade, eu posso botar isso tudo aqui, né? Posso botar isso aqui menos, isso aqui, ou seja, D'Alembertiano, F de K
igual a μ0, dI JK, menos dK J. Claro, se não tiver corrente, então a gente tira aquela famosa relação que os campos E e B satisfazem uma equação de onda no vácuo. Né? A componente 0i, quer dizer, eu tiro isso aqui, eu tiro o D'Alembert tirando de E é 0, e o D'Alembert tirando de B também é 0. Então, essas duas relações saem daqui, se não tiver corrente. Agora, se eu tiver corrente, mas essa corrente aqui também tiver essa propriedade, por exemplo, se esse JK aqui for o gradiente de um escalar, isso aqui é dNi, dK, dNi, isso aqui também é zero. Mas, no princípio, se houver correntes externas, eu não tenho que o campo satisfaz uma equação homogênea. Só estou querendo mostrar para vocês que, a partir da identidade de Bianchi, em forma covariante, eu, em vez de pegar as equações de Nash, derivar uma em relação ao tempo e iterar com a outra relação, eu, a partir da identidade de Bianchi, a gente já chega direto a essa equação aqui, se não houver correntes externas, né? Chega a essa equação que é igual a zero, ou seja, os campos satisfazem a equação de onda. Só estou querendo mostrar isso de uma forma rápida para vocês, no espaço que me corte. Tá? Só para lembrar. Então vamos voltar aqui ao nosso sistema escrito desse modo aqui. Opa, então, se nós fizermos a equação que dá a divergência de B, é essa equação. Então, se eu fizer aqui nessa equação o Ni igual a zero, a gente ganha a divergência de B igual a zero. E aí, então, se eu quisesse acomodar a ideia de monopolo magnético, né, e aí aqui a gente tem B é rotacional de A. Então, a divergência do rotacional de A, isso aqui é divergência. Então, isso aqui vai ficar epsilon I JK DI DJ AK. Normalmente, o que a gente fala? Isso aqui é simétrico em IJ. Isso aqui é antissimétrico. Então, a gente vai. Isso aqui é identicamente nulo, porque eu posso computar essas duas derivadas, né? Mas DI DJ a capa só é igual a DJ DI a capa se as derivadas segundas não só existirem, mas forem contínuas. Se as derivadas segundas não forem contínuas, essa equação aqui é perdida. Então esse objeto já não commuta mais com esse. Isso aqui é diferente de zero. DI DJ é diferente de DJ DI, portanto a simetria é perdida se essa função aqui, se essas derivadas segundas não forem contínuas. E aí, essa identidade de Bianchi deixa de valer. Então, o que a gente entende aqui? A gente pode ser, foi o que o Dirac, por exemplo, estudou com mais detalhe naquele paper dele de 31, quando ele queria estudar se o elétron era elementar ou não. Ele precisou classificar as possíveis singularidades do campo eletromagnético. Então, ele se depara com essa condição. Eu posso ter um campo eletromagnético tal, que a derivada segunda, né, duas derivadas segundas não commutam. Isso aí pode acontecer com algumas funções. A gente pode pegar um exemplo de uma função para vocês aí, arco tangente, né? Arco tangente y sobre x é uma função desse tipo. Se eu derivar em relação a x, derivar em relação a y, não é a mesma coisa que eu derivar em relação a y, derivar em relação a x. Tem uma singularidade. Então isso aqui é uma propriedade que a gente, normalmente nós pensamos assim, os campos normais, eles são campos sem infinito. Todas as derivadas existem que são contínuas. Então, se o campo é contínuo e suas derivadas são contínuas, esse problema não existe. Isso aqui realmente é identicamente zero. E aí a divergência do rotacional é sempre zero. Mas a divergência de um rotacional pode não ser zero. Se a função que eu estou usando para calcular a divergência do rotacional não tiver derivadas segundas contínuas.
Então foi o que o Dirac colocou. Então vamos deixar em aberta a possibilidade de eu ter um campo cuja derivada segunda não seja contida. É uma outra forma de singularidade, não só a singularidade, que é o campo ele ficar infinito, né? Ele divergir em cima da carga, mas ele ter derivadas segundas também que não são contínuas. Então essa é uma outra categoria de singularidade. Então nesse caso aqui, seria lícito eu dizer que a divergência de B não é zero, pode ser diferente de zero. Então, estaria colocando, vamos colocar uma carga, então, vamos pegar uma distribuição, isso aqui seria um rho. Então, vamos pegar uma carga na origem. Se existe uma possibilidade de eu ter um campo, né, que me desse essa carga aqui localizada, sei lá, na origem, por exemplo. Exatamente igual à lei de Gauss. Então, com isso aí, a gente resolveria essa equação aqui tem simetria esférica. Então, é claro que me daria um campo B, que seria G sobre 4π. R2, R chapéu. E aí a questão agora é que esse B aqui é o rotacional de alguma coisa. Então, o que vocês têm que fazer agora é o problema. Eu fico como tarefa para vocês fazerem também. Desenvolver isso aqui na tarefa número 1 de hoje. É chegar ao ar. Então, estou trabalhando um problema em coordenadas esféricas. Eu preciso pegar então a expressão do rotacional em coordenadas esféricas e vou tentar achar um A que ele satisfaça essa condição, tirar o rotacional de um vetor em coordenadas esféricas, cujo rotacional seja esse campo radial aqui. Então, a gente pega lá a expressão do rotacional em coordenadas esféricas e vê que uma solução que eu posso chegar é essa solução aqui. Tem um fatorzinho aqui, me parece que dá, depois vocês podem checar aí, ó, um G sobre 2πr pode me dar, tanto faz, 1 mais ou menos cosseno de θ sobre seno de θ, φ chapéu. Estou usando a coordenada θ, é a coordenada esférica, é a coordenada azimutal, tá? Nessa minha, eu estou supondo que as minhas coordenadas esféricas sejam essas aqui, x é igual a r, cosseno de θ, cosseno de φ, y é igual a r, cosseno de θ, seno de φ, e z igual a r, cosseno de θ. Usando então, esse θ é a minha coordenada azimutal, certo? θ é essa coordenada aqui. E o φ é a coordenada polar no plano x, certo? Então fica então esse θ aqui é a coordenada azimutal e φ é o ângulo polar. Então esse campo aqui ele tem essa estrutura. Ele seria um campo, né, sempre na direção φ chapéu, mas que depende de R de θ. Então, com essa função aqui, a gente vê que se tirar o rotacional em coordenadas esféricas dessa função, a gente ganha esse G. E aí vocês observam que eu estou diante de uma singularidade nova. A carga está na origem. A carga magnética está totalmente centrada na origem. Mas aí a gente observa o seguinte aqui. Se o θ tender a π, esse cosseno de θ, vamos dizer, se eu pegar essa solução aqui, aí eu tenho essa história, vamos ver que eu peguei essa solução aqui, como nós cosseno de θ sobre seno de θ. Se o θ tende a π, isso aqui tende a zero. E isso aqui também tende a zero. Então, 0 sobre 0 é indeterminado. Como é que eu vou tirar esse limite para θ tende a π? Vamos pegar o L'Hopital. Fica menos seno de θ sobre cosseno de θ, que é zero. Então, para θ tendendo a π, isso aqui é singular, não é singular, vale zero. Porém, quando θ tende a menos π, quando θ tende a zero, perdão, aqui fica 2 sobre 0. Então, eu tenho essa singularidade na origem, do ponto θ igual a zero, mas isso aqui é singular para todo seno de θ igual a zero. Para θ igual a zero, então isso aqui é singular, né, em todo esse eixo dos eixos negativos. Né? Todo eixo dos eixos positivos. θ igual a zero significa esse semi-eixo aqui. θ igual a π de baixo. Então, se θ é essa solução aqui,
para θ igual a zero, isso aqui vale sempre 2. Então, todos os pontos do eixo dos eixos positivos, isso aqui vale 2, mas isso aqui vale 0. Então, a singularidade do potencial, ela não está só em cima da carga. A carga está aqui, mas a singularidade está totalmente aqui. Para essa solução aqui. Se eu tomasse o monopolo magnético com essa solução para o potencial, a singularidade estaria para θ igual a π. Θ igual a π, o seno vale menos 1, então isso aqui vale 2, mas o seno de π é 0. Então, isso aqui é a singularidade dessa solução. O semi-eixo Z positivo é a singularidade da solução, vamos chamar assim de A mais. Esse mais aqui indicando essa solução. Mas, eu posso trabalhar com essa solução. E aí, nesse caso, a singularidade estaria em cima da carga e no semi-eixo negativo do Z. Essa seria a solução a menos. Então, a singularidade está aqui nessa semi, é o que o Dirac chama é o que são chamadas as strings de Dirac. É uma string, é diferente, não tem nada a ver com teoria de cordas, não. É só uma corda de singularidades, é um semi-eixo infinito de singularidade. Todos esses pontos aqui são singulares. Todos esses pontos aqui são singulares. E aí a gente pode passar de uma solução para outra por uma transformação de gauge. Vocês podem mostrar que A mais é igual a menos mais um gradiente de uma função alfa. Vocês podem calcular qual é a função alfa que mapeia a solução A e a solução B. Então, como essas duas soluções diferem por uma transformação de equilíbrio, o campo muda. Então, ambas as soluções, claro, têm mesmo rotacional. Então, o rotacional, a introdução do monopolo magnético, ela corresponde a uma nova classe de singularidades. São singularidades que existem mesmo fora da distribuição de carga. Não preciso estar em cima da carga para ver a distribuição. Então, Dirac precisou, acho que eu tinha deixado como exercício, foi nesse curso? Foi. Na quarta-feira, eu tinha deixado uma tarefa para vocês, que era estudar o problema de uma carga elétrica num campo de um monopolo magnético. E eu pedi para vocês calcularem a contribuição do momento do monopolo magnético para o momento anular da partícula. Então, o problema era esse. Suponhamos que eu tenha esse campo B. Aí eu coloco uma partícula de carga elétrica nesse campo. Então, M, x dois pontos, igual a Q, V, vetorial V. Então, colocando esse problema dessa partícula com massa M carga Q nesse campo magnético, a gente ganha que vai aparecer uma contribuição nova. O momento anular não vai ser simplesmente M, X, vetor X ponto. Vai aparecer o R, vai aparecer uma contribuição nova aqui devido ao monopolo. Lembra que eu tinha deixado esse exercício para vocês? Quem quiser fazer esse exercício, retoma ele agora, para a gente ver que essa condição aqui é fundamental para compreender a quantização da carga elétrica a partir da existência do monopolo magnético. Então, a presença de um monopolo magnético, ela é possível. Agora, por argumentos de covariância, se eu coloco essa equação aqui, na aula passada, foi na aula de quarta-feira passada, divergência de B, então eu vou colocar isso aqui, essa divergência de B, ela vai ter agora uma densidade de carga magnética. Existe uma densidade de carga magnética que vai dar um rotacional, um divergente não nulo para o campo B. Bom, aí eu posso deixar um problema para vocês, eu calcular o campo magnético, não de um monopolo magnético na origem, mas, por exemplo, de uma linha de monopolos magnéticos. Quando você tem um fio infinito, estático, magnético, fio infinito de monopolos magnéticos, tem uma densidade de monopolos magnéticos, aí chega como tarefa 2, né? Tarefa 2. Derivar. Distribuição. Linear. Distribuição
linear é uma distribuição infinita, né? Imaginar que caso idealizado, uma distribuição infinita, né? Uma distribuição unidimensional infinita, uma distribuição infinita, linear, homogênea, de monopólios magnéticos. Então, como se eu tivesse essa situação. Ao longo do eixo dos eixos, eu coloco uma distribuição linear com uma densidade lambda constante de monopólios magnéticos. Então, eu teria esse ρ aqui, quem seria o meu ρ? Seria uma densidade do eixo dos eixos, eu teria, sei lá, chamar isso aqui de um lambda zero, delta de x, delta de y. Então, isso aí significa uma distribuição uniforme ao longo do eixo dos eixos, totalmente concentrada no eixo dos eixos. Vamos tirar, por exemplo, o campo magnético, tá? E o potencial. Vamos tirar B, derivar os campos, né? Quer dizer, B e o A. Para a distribuição linear homogênea de monopólios. Né? Só um exercíciozinho assim para vocês fazerem, cara. Completar. Onde tem uma descrição razoavelmente boa, acho bem discreta, bem boazinha, no Jackson, nessa última edição do Jackson, no capítulo, eu acho que é justamente no capítulo de espaço de micro, capítulo 11, em algum, ou é no 6 ou no 11, eu tenho a impressão que é no 6, me perdão. Ele faz uma descrição do monopólio magnético. Então, no Jackson, na versão mais recente, já tem uma descrição do monopólio magnético. Mas quem quiser estudar um pouquinho mais de detalhes sobre o monopólio magnético, tem um livro muito bom na nossa biblioteca aqui, que é o Fil-Sager. É o livro Bjorn Fil-Sager. O livro fala, eu acho que é Geometry, Fields, uma coisa assim, Gate Fields, alguma coisa assim. O livro é bem abordado, tá? Ele não é um livro, ele é um livro que ele explora mais os métodos da física e matemática, mas ele não é um livro para matemática, ele é um livro para estudante de física, mesmo de graduação, final de graduação, de mestrado, por exemplo. É um livro simples de ler, e ele tem um capítulo muito bom sobre monopólios magnéticos. Tá? Então, quem quiser ler sobre monopólios magnéticos, o Fil-Sager está disponível na biblioteca. Vai no Fil-Sager e cata lá no índice regressivo, magnético monopólios. Em diferentes lugares do livro, ele aborda a discussão do monopólio magnético. Ele estuda, por exemplo, movimento de partículas num campo de monopólio, diferentes situações. Ele mostra, por exemplo, que se uma partícula elétrica estiver colocada no campo do monopólio magnético, ela caminha no cone, ela caminha na superfície de um cone. E ela é repelida pelo monopólio magnético. Tem várias situações interessantes para vocês estudarem. E ele depois também discute a questão do monopólio magnético de uma forma mais organizada, mais sistemática, usando simetria de dualidade. Então esse livro é muito bom para quem quer ter uma primeira abordagem aos monopólios magnéticos, certo? O livro do Fil-Sager. Bom, agora vocês sabem o seguinte, se essa equação aqui, ela vale, né? Ela vale magnetostaticamente, se eu tenho uma equação magnetostática para divergência de B, nós sabemos que B não é, quer dizer, essa grandeza de divergência de B, ela não é um vetor, ela não é um escalar do grupo de Lorentz, ela é um escalar do grupo de rotações, de S a 3, mas não de S a 1 3. Nós já sabemos que essa grandeza de divergência de B, ela pertence a um vetor, a uma coisa covariante, ela pertence a essa grandeza. Na verdade, nós já tínhamos aprendido hoje que essa grandeza aqui é a componente zero desse tensor do espaço de Minkowski. Se eu pegar a componente beta igual a zero, isso aqui me dá justamente a divergência de B. E se eu pegar a componente beta igual a I, eu ganho justamente o rotacional de E menos dV dt. Esse objeto aqui é a componente I, vou botar assim, componente zero. Esse objeto aqui é a componente zero desse tensor. E esse objeto aqui é a componente I desse tensor. Nós vimos isso hoje.
Então é claro, esse objeto sozinho ele não é covariante. Então se eu fizer uma transformação de Lorentz, divergência de D, né, ela se mistura. D gera E. Então, quando a gente... E a outra coisa, quando a gente faz uma transformação de Lorentz, isso aqui é um escalar. Então, se isso aqui está contido, é fonte para essa grandeza aqui, que é esse cara, a fonte tem que ser um vetor. Então, se nós introduzirmos um monopolo magnético, se a gente introduzir um monopolo magnético, as equações de Maxwell, elas têm que ser modificadas dessa forma. Aqui vai aparecer uma outra corrente K', de tal maneira que se eu pegar aqui K0, isso aqui vai ter que dar a densidade magnética. K' vai ser o quadro vetor que vai descrever o setor magnético. Aqui a componente zero dela vai ser a densidade magnética. Agora, se uma carga magnética está em movimento retilíneo, se uma carga magnética está em movimento, por transformação de Lorentz, ela vai gerar uma corrente agora, né? Não uma corrente elétrica, ela vai gerar uma corrente de monopolo magnético. Né? É uma coisa que a gente fez aqui, quando a gente faz um boost, né? Eu tenho uma carga Q, né? Ela está localizada, está em repouso no laboratório. Né? Então, tenho lá a minha carga Q, eu tenho o meu ρ, ele é Q delta de x. Então, eu tenho uma partícula em repouso na origem. Se eu faço agora uma transformação de Lorentz, um boost ao longo, então isso aqui é delta de x, delta de y, delta de z. Então, se eu faço um boost ao longo do eixo do x, né, x' é igual a gama x menos beta ct, menos vt. Esse é o x'. Então, quando eu faço um boost... Agora, se esse cara aqui é membro de um quadro vetor, nós sabemos que rolinha de t' x' vai ser gama ou x, né, menos beta jx. E assim vai. Então eu sei que isso aqui é componente quadro vetor. Então, claro, se eu faço uma transformação de Lorentz, eu vejo que eu vou gerar um J. O J que eu vou gerar vai ser justamente devido ao movimento dessa carga aqui. Mesma coisa, então, se o monopolo magnético agora, se eu estou num referencial em que eu vejo monopolo magnético em repouso, eu vejo monopolo magnético em repouso na origem do laboratório. Então ele dá esse campo aqui. Agora eu sou um referencial que estou passando. Então eu vou ver o monopolo caminhando para trás, obviamente. Então é claro que eu vou ver uma corrente decorrente, uma corrente gerada pelo movimento do monopolo, o meu referencial. Então aqui é claro que vai aparecer uma corrente magnética. Então, as minhas equações de Maxwell vão ficar modificadas assim. Eu teria rotacional de E igual a menos dp dt, que é Faraday-Lenz, mais uma corrente aqui, de natureza magnética, que é a corrente dos monopolos magnéticos. E teria divergência de D igual a densidade. Então seria a modificação que eu precisaria introduzir nas equações de Maxwell. Ou seja, as equações de Maxwell, elas são covariantes. Então, a introdução do monopolo magnético, ela não mexe só na divergência de D. Claro, ela só mexe na divergência de D se o problema for estático. Se eu tiver um referencial onde o monopolo está em repouso, eu não vou ver o problema da carga em movimento, da carga magnética em movimento. Eu não tenho uma corrente associada ao movimento da carga magnética. Então, basta colocar a divergência de D igual a ρ. Mas, se eu estou num referencial que vejo o monopolo se mover, eu tenho uma corrente que provém do monopolo magnético. Essa corrente aqui, ela é a densidade do monopolo vezes a velocidade. Então, eu tenho uma corrente devido ao movimento das cargas. Então, eu tenho que modificar também a lei de Faraday-Lenz. Tá? Então, a modificação está aqui. Então, esse seria o problema eletrostático, o problema eletromagnético mais geral. Eu teria carga gerando E, teria corrente gerando D, a lei das correntes de deslocamento, claro. E teria no setor magnético, o monopolo magnético, o setor de monopolo magnético introduziria agora uma quadricorrente, né, conservada também, porque se eu tirar o DI desse lado e
tirar o dEI desse lado. Então, o campo, isso aqui não vale para o potencial, essa regra, né? Mas para o campo vale. Né? Se eu tirar, claro, divergência do rotacional de A é diferente de zero. Mas aqui eu não estou tirando divergência do rotacional de A, eu estou tirando divergência do lado, do potencial vetor. Então isso aí vale zero e isso aqui é zero. Então eu tenho conservação da corrente de natureza elétrica e tenho conservação da corrente de natureza magnética. E aí as equações de Maxwell adquirem essa forma aqui mais simétrica, né? Vou apagar isso aqui. Então é daí que vem a chamada, quer dizer, quando as equações de Maxwell adquirem essa forma mais simétrica devido à existência, à eventual existência de monopolos, então nós teríamos aqui, vamos colocar assim explicitamente, né? Vou colocar divergência de E. E aí aqui nós teríamos rotacional de E igual a menos dt dt mais o para distinguir, vamos chamar carga elétrica e carga magnética. Aí nós teríamos aqui divergência de V igual a zero, vai mudar então agora, passa a ser o rho de natureza magnética e o rotacional de V faz integral de 5,5. Tudo isso aqui é Maxwell, isso aqui é Maxwell ordinário, Maxwell ordinário, mas agora não, só isso. Então aqui, o setor magnético modifica as identidades de Young. Então, basicamente o que nós fizemos foi quebrar a identidade de Young. Isso aqui que era identicamente nulo, né? Deixou de ser identicamente nulo e ganhou esse lado e esse lado. E aqui era o setor de Maxwell anterior. Então, isso aqui seriam as equações de Maxwell agora com a introdução de monopolo magnético. Fala aí. Duas perguntas. Primeiro, não sei se é altera, mas ali no rotacional de V eu tenho uma constante acompanhando a corrente elétrica, a constante magnética. Isso. Já no E eu já não tenho. Não Mas é. também não fez sentido eu abarcar isso no K. Isso. O K tem que ser puramente magnético. O K é uma coisa puramente. Não tem nenhuma importância não ter essa correspondência? Não tem não. Qual é a, vamos dizer assim, qual é a propriedade que você estaria, qual é vamos dizer assim, a permissividade. É a unidade. Não, as unidades você vai acertar pela corrente magnética, claro. A permeabilidade magnética e a permissividade elétrica, né, permissividade elétrica e permeabilidade magnética, elas estão ligadas. Quando você coloca cargas, né, no vácuo, elas estão ligadas à propriedade do vácuo. Você, aqui, o que você pode fazer, se você tem uma partícula, existe um monopolo magnético, eu vou colocar monopolo magnético um monopolo magnético no vácuo. Que propriedade, será que tem alguma constante nova no vácuo que esse monopolo aqui ele vai buscar? Ou será que eu posso incorporar a existência do monopolo, eu já incorporo nele alguma propriedade do vácuo? A gente toma esse ponto de vista, eu já incorporo nessa carga, na definição da carga magnética, alguma propriedade do vácuo que possa ter em relação a ela. E assim, o senhor, por exemplo, introduziu os monopólios, tem um campo exótico, que tem descontinuidade nas derivadas segundas, eu posso colocar que o rotacional do A é diferente de zero. Isso, a divergência divergência rotacional é diferente de zero. Isso. Tudo bem, mas isso para mim isso não significa que eu tenho um monopólio, significa que eu vou ter uma distribuição que me gera um campo do tipo monopólio, mas não que eu tenho uma carga de... Você está pegando o caso mais simples, você está dizendo qual é claro, você tem uma distribuição, alguma coisa vai fazer isso, com que a divergência do rotacional de A seja nula. O que pode ser essa coisa? Será que eu posso ter um objeto dessa natureza pontiforme ou eu teria que ter necessariamente distribuições contínuas? Vamos colocar uma coisa pontiforme, as equações suportam isso? Suportam, você ganha um campo não trivial.
e você ganha um campo lá na unidade. Então você pressupõe que possa existir uma partícula de carga. Então aí em nenhum momento aí me chamou que deveria ter. Não, você está fazendo uma prova, exatamente. Você está fazendo uma tentativa, aí você vê que pode funcionar. Oi? Uma pergunta, a gente diz que a gente atribui a B, ao campo magnético, o rotacional de A, porque a matemática nos diz que o divergente de rotacional de um campo é zero. Nesse caso, não sendo zero, eu posso continuar atribuindo o B ao rotacional de A? Isso, vamos dizer, a matemática te diz isso no estágio preliminar. Quer dizer, quando você tem, né, vamos dizer, que você sabe, vou apagar isso aqui. Vamos dizer, dois pontos de vista. Vamos adotar o ponto de vista histórico e vamos adotar depois o ponto de vista da física de partículas. Do ponto de vista histórico, quando se chegou, né, pelos experimentos com correntes elétricas, né, a lei de Biot-Savart, então você via que, né, devido à força magnética, né, sobre a força sobre partículas, né, devido à carga desse movimento, a força de correntes em cima de partículas, você chega à existência, pressupõe a existência de um novo campo além do campo elétrico, que é o campo gerado pelas correntes. E esse campo aqui, o que é fundamental para esse campo é que as correntes geram um campo magnético com linhas fechadas. E aí você tem divergência de B igual a zero. Então, como você colocou, se as equações da magnetostática, né, das correntes em estado, como é que a gente fala, em regime estacionário, né, correntes estacionárias, geram esses campos aqui, então, claro, um campo que tenha divergência nula deve ser o rotacional de alguma coisa. Mas aí, você já está fazendo vamos dizer assim, uma pressuposição que pode estar incriminada. Você está dizendo, será que todo campo cuja divergência nula, ele realmente é o rotacional de alguma coisa? Se a divergência de B é igual a zero, será que existe uma função A definida em todo o espaço cujo rotacional deu B? A gente sabe que esse statement, que isso aqui é verdade só localmente. Eu posso achar, se eu tiver divergência de B igual a zero em todos os pontos, então, num ponto, eu posso dizer, bom, esse B é o rotacional de alguma coisa. Porém, se eu tiver em outro ponto, o meu B é o rotacional de uma outra função. Eu não tenho uma função global, necessariamente, que possa dizer, da mesma forma que esse campo existe em todo o espaço, existe um único campo vetorial que eu, tirando o rotacional dele, vai dar a divergência de B igual a zero. Não, isso aqui é uma coisa que só funciona globalmente. Então, se você sabe disso, você já está dizendo que provavelmente eu posso estar lidando com campos A que tenham derivadas segundas não contínuas. Então, quando nós, nas equações de Maxwell, nós fazemos isso, da divergência de E igual a ρ e do rotacional de E igual a zero, a gente tira E é igual a menos gradiente de φ. Isso é o que me diz a eletrostática. Depois, isso é o que me diz a magnetostática. Beleza. São dois campos que não se comunicam. Quando a gente chega, então, aqui com a lei, aí quando chega-se vamos dizer, o experimento de Faraday-Lenz, e aí a gente tem que o rotacional de E é igual a menos dt, rotacional disso é zero. Mas a derivada temporal disso não necessariamente. Se tem um problema que depende do tempo, a derivada temporal disso aqui não é necessariamente zero. Então o que a gente faz? A gente corrige isso aqui, colocando um termo que é menos gradiente de φ, menos dAdt. Então, quando eu tirar o rotacional do E, isso aqui dá zero, mas isso aqui vai ser exatamente o termo que vai estar aqui, menos o dBdt. Então, simplesmente a lei de Faraday-Lenz, ela me joga essa correção para os potenciais. Mas aqui, eu estou supondo que se um campo tem rotacional nulo, ele deve ser o gradiente de alguma coisa. Só que a lei de Faraday-Lenz, ela me aparece no caso dinâmico. No caso, no caso dependente do tempo. E aí, eu não tenho problema da singularidade da monopólio. Eu introduzindo esse termo como potencial, eu resolvo esse problema. Só que com a equação do monopólio magnético não é assim. O monopólio magnético, ele já introduz, você não consegue resolver o problema nem estaticamente, porque a divergência de B sendo diferente de zero, você
Se você colocar rotacional de ar, só se o ar for descontínuo. Então, quando você coloca vamos dizer assim, atribui, né, um potencial ao campo magnético, você tem que levar em conta que isso já é uma restrição, né, da teoria de Maxwell, mas uma restrição que a experiência até agora não ligou. Não apareceram monopólios magnéticos. Mas se tivesse aparecido monopólios magnéticos há muito tempo atrás, certamente a gente teria que ter mexido nisso aí. A gente, então, teria que mexer nessa equação, mas aí é o que o Dirac faz no paper de 31. Ele fala, não existe um novo potencial. Existe uma correção, né? Um novo tipo de singularidade. Essa questão foi retomada no tempo. O paper de Dirac é de 31. Em 65, tem um paper do Cabibbo e Ferrari, né, em que eles falam, não, vamos tentar fazer o seguinte. Tem um paper do Salan também de 60, paper do Salan de 63 ou 64, se eu posso levantar para vocês. O Salan em 63 ou 64, e o Cabibbo e o Ferrari retomam essa discussão em 65, eles fazem uma outra consideração, que é dizendo o seguinte, o problema do monopólio magnético, nós podemos evitar a questão da singularidade. Em vez de jogar o problema do monopólio magnético na singularidade, que é a string de Dirac, eles falam, a gente tem que corrigir essas equações aqui, introduzindo uma outra família de potenciais. Então, uma outra maneira de você acertar esse problema é, além do potencial AMI, você introduzir um potencial BMI, um quadripotencial BMI. E aí você vai ter um FMI, né, que vai ser BMI, AMI,